As Bíblias no livro de Atos, capítulo 28. Eu quero saudar os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Nuestros oyentes com a paz dele, Senhor Jesucristo. Que vocês sejam muitíssimo abençoados. Nós estamos rumo ao desconhecido, né, meus irmãos? 2012 para nós é desconhecido. Existem frases que ficam célebres, que se tornam às vezes até mesmo um jargão na nossa vida. Tipo, o ontem se foi, o presente agora. Não, o futuro não existe, vamos ver o presente. Já não é? Não gosto mais nem de falar isso, porque todo mundo fala, já ficou... Não é, irmão Diácono Guedes? Mas a bem da verdade, meus irmãos, é que nós estamos caminhando, estamos adentrando ao desconhecido. 2012 para nós é desconhecido. Ah, mas tem as profecias de Nostradamus, e eu com isso? Ah, tem as profecias dos maias. Os maias não souberam nem se cuidar para se preservar, vamos profetizar agora? Tipo, não é a questão de calendário, não sei o quê. Ah, porque tem o alinhamento dos planetas, estou preocupado. Por quê? Eu não estou preocupado. Ah, porque nós vamos ter problemas. Se for para ter problemas em escala apocalíptica, nós vamos estar na glória. Então não se preocupe. Ah, é porque vai arrebentar. Você viu, vai arrebentar o apocalipse. Nós vamos estar na glória. Nós vamos estar. Então não se preocupe. Mas nós estamos adentrando ao desconhecido. 2012 para nós é desconhecido. Nós precisamos da companhia de Deus. Nós precisamos continuar fazendo tudo quanto está ao alcance das nossas mãos fazer. E eu vou fazer, meus irmãos, duas mensagens no mesmo texto. Vou começar hoje uma mensagem, semana que vem no mesmo texto vou trazer outra mensagem. Eu sinto, meus irmãos, que nós temos que de repente... mais do que nunca acelerar um pouquinho aquilo que nós podemos fazer para Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, e eu vou abrir o ângulo, vou abrir a angulação desse versículo. A fé sem obras, ela é morta. E não é, então eu vou abrir a angulação da questão das obras. Existem vários tipos de obras, mas uma das obras, meus irmãos, das nossas mãos, ou seja, o evangelismo, o que Deus colocou nas suas mãos, ninguém faz no seu lugar. E eu gostaria de falar sobre nós de repente nos unirmos um pouquinho mais em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos uns dos outros. Eu estou errado, será? Será que precisamos uns dos outros ou não? Precisamos sim uns dos outros. E eu gostaria, meus irmãos, de falar sobre esse tema de hoje. Paulo em Malta. Na verdade, nós vamos falar sobre esmagar serpentes, jogar serpente, pisar na serpente. Só não pode hoje o animal matá-lo fisicamente ou físico, mas a serpente para nós aqui não tem nada de físico, é tudo espiritual. Amém? Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, ou seja, obras dos apóstolos. Atos são obras. Posso ler já? Todos preparados? Paulo em Malta. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros eram pessoas, eu diria, que não tinham um tipo de civilização considerada adiantada, mesmo para esse pessoal que estava chegando na ilha. Pessoas que de repente eram consideradas sem cultura, sem leitura, sem conhecimento e sem uma civilização adiantada, coisas assim. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pedacinhos, lasquinhas de madeira, né? E pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu, deu-lhe uma mordida, vamos falar mordida, cobra pica, né? Mas ela deu uma mordida na mão de Paulo.
E os bárbaros, às vezes cheios de superstições, às vezes cheios de, entre aspas, contemporizando meninices, né? Vendo-lhe a víbora pendurada na mão, quer dizer, não foi uma mordidinha tipo assim, eu dou uma bicada e saio correndo, não. Existem bíblias que falam bicha, sabia disso? A bicha, falando a víbora. Foi uma mordida de ficar segurando lá, e Paulo tem que ficar, né? Ficou pendurada na mão dele. Olha, meus irmãos, sinceramente, até acho algumas cobras bonitinhas, mas eu não tenho nenhuma amizade com esse tipo de animal. Sinceramente, se uma cobra passar 5 metros de distância, eu vou ficar um pouco de tempo sem passar ali perto. Agora Paulo estava com a mão, com uma cobra, vai uma cobra colada na mão, e está pendurada lá. Está entendendo? Não é que ela chegou e deu uma picadinha e fugiu, se escondeu, não. Ficou, mordeu e não queria soltar mais. Quem entendeu, diga amém. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida. A gente julga, né, meus irmãos? Acontece uma coisa errada com uma pessoa, ele está em pecado, isso aí, né? A gente julga. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Levante uma das suas mãos, fala conosco, Senhor, fala conosco. Nós queremos a palavra do Senhor, nós queremos a palavra do Senhor, nós queremos a palavra do Senhor, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos a palavra do Senhor na nossa vida, nós queremos a presença do Senhor na nossa vida, nós queremos, Senhor meu Deus, que a palavra do Senhor seja para nós alimento, Senhor, de noite e de dia, e que comendo essa palavra nós possamos caminhar mais por muito tempo, Senhor, por muito tempo, uma longa caminhada, Senhor, fortalecidos na sua graça, no seu poder, na sua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Senhor, amém. Toma os seus lugares, em nome de Jesus. Pode bater palmas para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vocês conhecem já a história, né, meus irmãos? Paulo estava sendo levado para Roma para ser preso, tudo. Entraram numa hora errada no barco, e Paulo falou: olha, é uma má hora para entrar no mar. Mas entraram a si mesmo. A Bíblia fala que o capitão do barco, ou que o mestre do barco dava mais, ou seja, o capitão dava mais ouvido ao mestre do que a Paulo. Acabaram entrando numa confusão de ventos e ondas. De repente, mesmo tendo lançado a carga ao mar, tudo, ainda corriam eles risco de morrer. 276 almas. Então Paulo se levantou: não, porque não se preocupem, façam assim, já desanimados com falta de água, creio que a alimentação também já não estava grande coisa, e de repente todos acabam então salvos e terminam nessa ilha que descobriram que se chamava Ilha de Malta. E chegando nesse lugar, um povo considerado bárbaro, iletrado, sem cultura, um povo considerado rudimentar, entendeu que era preciso, era inverno, era preciso acender uma fogueira para aquecer os náufragos, para que não tivessem eles uma hipotermia e viessem a morrer. É interessante, meus irmãos, a disposição de pessoas consideradas às vezes iletradas, sem cultura, né? Mas pessoas inteligentes e atentas a necessidades imediatas, mesmo parecendo que são pessoas que instintivamente, por instinto, como que nascendo com aquela coisa de preservação, sabem quando estender a mão, a maneira de estender a mão. Eu acho isso lindo, maravilhoso, e acho que se aplica a muita gente, ou se aplica de uma forma geral, sendo ou não bárbaro. Esse tipo de atitude se aplica a todos nós. O saber estender a mão, o saber entender a necessidade, o saber agir na hora certa. Só que esses senhores, meus irmãos, eles acenderam uma fogueira ali. As pessoas foram lá, se sentaram ao redor da fogueira,
e começaram a se aquecer. Eram 276. E a Bíblia Sagrada fala, eu entendo que alguém tinha que continuar alimentando a fogueira. Eu entendo que se ninguém mais jogasse nem um pedaço de lenha, uma lasca de madeira ou coisa assim, e não podia ser qualquer coisa, porque não se esqueçam que havia chovido, mas ainda fazia frio. A situação é que deveriam procurar algum local onde tivesse alguma madeira mais ou menos seca, e eu creio que foi nessa situação que Paulo acabou estendendo a mão e pegando alguma coisa junto com alguma víbora ou coisa assim. Interessante que 276 pessoas, a Bíblia Sagrada fala que justamente Paulo, eu entendo que Paulo foi o homem que mais trabalhou nesses momentos entre o naufrágio, porque eles naufragaram, orientando pessoas, olha por aqui, quem não fizer isso aqui vai perecer, todos por aqui, chega na areia, lá está a fogueira, acende a fogueira. De repente a Bíblia Sagrada fala que o mesmo Paulo, era ele, eu não creio que somente ele, mas ele estava no meio das pessoas que buscavam uma maneira de não permitir que a fogueira se apagasse. Querida igreja, nós estamos precisando de pessoas os graveteiros, pessoas que não permitirão apagar a chama de Deus para aquecer a congregação como um todo. Porque, meus irmãos, pessoas para jogar balde de água fria está cheio, pessoas para tentar apagar a fogueira dos outros está cheio. Mas nós precisamos, eu vou usar esse termo, nós precisamos de graveteiros nesse ano de 2012, porque, meus irmãos, todos nós amamos estar debaixo, ou estar ao lado, ou estar sendo aquecidos com a chama da comunhão, com a chama que arde no coração do salvo, com a chama que é uma representação viva da presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desse ano de crentes graveteiros, crentes que não se incomodem, não, já trabalhei bastante, agora é hora de outras pessoas. Não, o nosso trabalho, meus irmãos, não é e não será vão no Senhor. Se já trabalhamos e achamos que já foi bastante, se não estão fazendo, vamos fazer nós, porque a nossa recompensa será maior. E é tão bom nós vivermos como uma igreja aquecida pela chama do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fogueira apagada, meus irmãos, infelizmente ela leva pessoas à hipotermia espiritual, ou seja, pessoas a ficarem sujeitas à morte espiritual. Eu sempre digo para vocês, eu tenho pavor de igreja fria. Eu tenho pavor de igreja fria. Tenho pavor. Mas eu não sei se eu estou enxergando demais ou ouvindo demais, mas infelizmente, meus irmãos, hoje em dia nós temos mais pessoas que parecem ser negativas, pessoas que parecem semear uma semente de um tipo de um produto que vai explodir e vai criar uma barreira de gelo na vida das pessoas, e nós temos poucos graveteiros. Eu não estou falando grafiteiros, hein? Eu estou falando graveteiros. Nós temos poucas pessoas com a disposição de quando faltar um graveto, como é que você vai fazer? Você vai sair procurando um pedacinho de pau? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se manter na presença do Senhor como um arauto, se manter na presença de Deus como uma coluna, se manter na presença de Deus como homens e mulheres de oração, de jejum, buscando a presença do Espírito de Deus, pedindo salvação de vidas, cura divina, libertação, estando na presença do Senhor, orando até mesmo por aqueles que parece que a chama perto deles já está quase que se apagando. Estou falando de pessoas que vão pegar o graveto, espiritualmente falando, entenda, e vai jogar daquele lado da fogueira para aquecer aquele grupo de pessoas. Mas não precisamos de pessoas que venham tacar água fria na fogueira. Não. Entra ano, meus irmãos, sai ano. E às vezes nós percebemos que falta às pessoas o que nós chamamos de atitude. Quando eu disse a vocês que não é que me cause estranheza, porque uma igreja, meus irmãos,
eu diria, aquecida, uma igreja beneficiada pela chama de Deus. Ou seja, todos sentem o benefício, todos são beneficiados. Quando a igreja está fria, eu me lembro, não estou criticando ninguém, claro, não é? Mas eu me lembro que meus pais congregaram numa igrejinha. Eu já contei isso para vocês. Oh, meu Deus do céu, aquela igrejinha dava pena, lá no interior. Primeiro que chegava, até a forma das pessoas cantarem, começava com aquele: nós abrimos este culto. Antes de terminar o hino, já estava. A questão não é que eu estou medindo o nível espiritual da igreja pela moleza de cantar o hino, mas você olhava o irmão do lado, ele estava cantando o hino, mas está com os olhos fechados, e aquilo me inspirava. Eu fechava também, eu era garoto, né? Não se ouvia um aleluia na igreja, não havia um movimento sequer evangelístico. Era aquele tipo de igreja que tinha 3 cultos por semana e as pessoas se gabavam: essa semana eu vim 2 vezes à igreja, oh, aleluia Jeová. Ninguém evangelizava, ninguém fazia um culto na praça, ninguém visitava um desviado, ninguém fazia uma visita a um enfermo, ninguém tinha coragem de ir a hospitais, mas para jogar água fria, meus irmãos, estava assim, ó. Na hora da cura divina, o hino era esse: um dom real, Deus despertou. Tinha até um cacuete daquele da década de 60. Isso foi em 1968. Aquele cacuetezinho: um dom real, Deus despertou. Que é isso, meu Deus do céu? Jesus não curava ninguém, ninguém se batizava nas águas, não tinha batismo, porque não tinha ninguém para batizar, ninguém se reconciliava. Um dia chegou um bêbado na porta da igreja, e o pastor gritava lá: porque Deus? E o bêbado: porque Deus? Tudo que o pastor falava, o bêbado repetia. O pastor falou: dá para alguém calar a boca dessa besta? Aí o bêbado entendeu, sacou um revólver. Meus irmãos, aí que eu vi que não tinha ninguém preparado daquela congregação. O pastor foi o primeiro: fujam! Mergulhou atrás do púlpito e só via nego pulando em cima do pastor, até que saiu um herói lá fora, né? E quem era o herói? Meu pai. Olha que gritaram para mim os colegas: ó, seu pai foi lá. Eu falei: Jesus, estou órfão agora, estou órfão. Aí eu, que só ficava dormindo, comecei: Senhor Jesus. Agora sim eu precisava do Senhor Jesus, né? Fria. O culto começava às 7 e alguma coisinha, 8h15, 8h30 no máximo, já estava todo mundo dormindo. Quer dizer, estava o culto terminando, porque ninguém aguentava. A nossa igreja não pode entrar pelo mesmo caminho, meus irmãos. Quando eu disse a vocês que Paulo, é incrível, depois de todo o trabalho que ele teve, afinal de contas ele foi o que aconselhou, ele foi o que orientou as pessoas no procedimento. De repente a Bíblia Sagrada fala que ele poderia estar sentado, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele poderia estar sentado dizendo: gente, eu trabalhei aqui que não foi brincadeira, deixa eu dar uma aquecidinha aqui, mas estava ele lá. A Bíblia não fala que outros, eu creio que outros estavam, mas a Bíblia fala que Paulo estava lá ajudando a pegar os gravetos, e todos nós temos a obrigação de ajudar a pegar gravetos, todos nós temos a obrigação de sermos graveteiros. Não vamos deixar isso só para o missionário Davi Miranda, não vamos deixar isso só para os obreiros da igreja, não vamos deixar isso, pelo amor de Deus, só para o irmão Lorival, porque, meus irmãos, senão fica difícil nós conseguirmos fazer com que todos sejam beneficiados com o aquecimento da presença do Espírito de Deus em nossa igreja. E abra os olhos com os baldeiros. Essa palavra não existe, eu acabei de inventar. Mas baldeiros que nós vamos criar aqui é os que ficam sempre, são os crentes que parece que andam com um balde de água fria escondido em algum lugar, parece que está aqui nas costas. Começou a aparecer um irmãozinho que tem algum tipo de chama, ele já fica logo pronto para chegar. Que isso, irmão, chama?
seu baldeiro, ou você se converte num graveteiro, ou você vai se dar com Deus esse ano de 2012. Nós não queremos o mal de ninguém, nós queremos o bem de todas as pessoas e amamos todos no Senhor, mas nós vamos defender a obra de Deus em oração e jejum, e Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Chega de crente balde de água fria, chega de crente negativo. Meus irmãos, tem tanto crente negativo que você chega para ele e fala: meu irmão, graças a Deus, esse ano de 2012, se Deus quiser, nós queremos fazer. Eu não sei, porque, sei lá, eu não sei, eu não vejo assim. Seu míope, não sei, eu não sei. Quando começar com não sei, já vai saindo de perto, que ele vai tacar uma baldada. Sai de perto e fala: tu vem com o teu balde que eu te taco graveto, hein? Está entendendo? Taca graveto nele. E se ele não quiser viver debaixo do aquecimento que vem com a presença de Deus e que beneficia a igreja, que torna a igreja uma igreja cheia do Espírito de Deus, ele vai um dia ter que acertar contas com Deus, porque a oportunidade ele vai ter. Mas não ouça crente cheio de balde de água fria, não. Pelo contrário, se aparecer um crente cheio de balde de água fria, diga para ele: meu irmão, vai catar graveto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É importante, meus irmãos, ninguém quer ver a fogueira apagada, mas é incrível como muitas pessoas, meus irmãos, não têm noção do óbvio. Todo mundo quer a igreja fervorosa. Muitos chegam em casa, às vezes até comentam: o irmão Lorival estava frio no culto hoje, hein? Meu Deus. Não vou perguntar quem já falou isso, porque vai ficar mal, né? Mas às vezes as pessoas falam: o pastor estava frio. Sabe o que o pastor fala em casa? A igreja estava fria hoje. Ou seja, ou estamos todos nós calibrados uns com os outros ou com Deus, ou vocês dizem que o pastor está frio e o pastor diz que a igreja está fria. Pensa que é só vocês que sabem falar? O pastor também fala. Não venham dizer que vocês nunca falaram, que eu não vou acreditar. Já falaram ou não? Não precisa, não confessa isso publicamente, mas guarda no coração. Então Paulo, meus irmãos, como ele sabia do benefício geral, como era um homem agregador, ele não era desagregador, era um homem que ele teve dificuldades, afinal de contas ele foi resistido, até pelo capitão, pelo mestre, e até mesmo pelas pessoas que ele salvou, mas a Bíblia Sagrada fala que ele foi apanhar os gravetos, a chuva que caía, o frio que fazia. Paulo então foi lá, vai juntar as videzinhas, os gravetinhos, para colocar no fogo. Vamos fazer isso? Quem vai ser crente graveteiro 2012? Eu digo a você uma coisa: se chegar no final do ano e você não notar uma diferença na sua vida como um todo, você pode falar que a palavra de Deus é mentirosa. Se você for um crente que ajuda a espalhar o fogo de Deus, e Deus não mover alguma coisa na sua vida a ponto de você reconhecer e testemunhar, você pode dizer que a Bíblia não é verdadeira. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu tenho certeza que Deus ajuda quem trabalha, e muito mais quem trabalha na obra dele. As coisas haverão de se transformar na sua vida, e pessoas da sua própria família vão começar a vir para o Senhor. Aquele membro da sua família que tinha ali aquela ala da sua família problemática, Deus vai trabalhar lá, Deus vai salvar. Sabe aquele seu vizinho que fica te ameaçando, te chamando de aleluia, e dizendo que vai te mandar a mão na cara a qualquer hora, só porque você é crente? Até ele, Deus vai tocar nele. Vai lá, manda graveto para casa dele, dobra o seu joelho e faça ele sentir que existe um calor diferenciado, o calor da comunhão, o calor da presença de Deus. Que isso esteja óbvio para todos nós. Se todos nós temos benefícios, então todos nós temos que ser crentes graveteiros. Amém, meus irmãos? Mas, meus irmãos, a gente quer fazer a obra de Deus, e a gente quer que a obra de Deus seja feita de uma forma espiritual exemplar, de uma forma que a gente se sinta tocado, de uma forma que a gente se sinta animado, não é? O calor espiritual é contagiante, assim como também a frieza espiritual é contagiante, não é verdade? Mas quando a gente começa a fazer alguma coisa, meus irmãos, pela obra de Deus,
quando a gente começa a ser o crente graveteiro, é evidente, meus irmãos, que nós vamos perceber algumas mudanças. Por exemplo, é espiritualmente que eu estou falando. Por exemplo, víboras ou serpentes, a antiga serpente, ou seja, o diabo, não gostam de ambiente onde há o calor de Deus. Não gostam. Quando uma igreja começa com muito disse-me, disse, muito, você viu fulano, olha, uia, pode ter certeza que a serpente está acomodada. Pode ter certeza que o ambiente está do jeito que a serpente gosta, frio. Falta-lhe o calor do Espírito Santo. O diabo não gosta de pessoas, meus irmãos, que são pessoas que proporcionam o calor. Detesta pessoas que trabalham para manter a fogueira acesa. Por essa razão, essa fogueira não pode se apagar, porque quando essa fogueira, ela está realmente, ou quando esse calor está acontecendo, o diabo começa a se manifestar. O diabo começa a se manifestar batendo em retirada. E vocês pensam que o diabo, para sair, ele é discreto? Você pode ver. Olha, só para experiência, uma pessoa às vezes nunca teve nenhum tipo de contato espiritual satânico, mas de repente essa pessoa está possuída, de repente essa pessoa está com uma possessão demoníaca, você não percebe, porque o diabo vem e vai entrando devagarinho, tal, você não percebe, mas de repente essa pessoa é trazida a uma igreja, ou alguém vai visitar essa pessoa, e ali começam a jogar graveto. Ali começa a haver uma manifestação de comunhão, uma manifestação, eu diria, de calor de Deus, calor do Espírito Santo. Aí o diabo começa a se manifestar. Como? Parece que a pessoa a princípio começa a piorar. Eu já ouvi mais muitas pessoas, irmão, estava mais ou menos, mas começou a vir na igreja, parece que a pessoa está revoltada agora. É claro. Porque quando o diabo entra, ele quer entrar de uma forma secreta, não é? Mas quando ele vê que não tem jeito, está começando um calor e ele não gosta do calor, estou falando da presença de Deus, ele começa a fazer coisas espalhafatosas. Vocês sabem, às vezes vemos pessoas aqui na igreja que chegam tão normalmente, naturalmente, você olha e fala, gente fina, e é gente fina, ou são pessoas finas às vezes, são pessoas boníssimas, mas de repente quando nós começamos a repreender Satanás, ele já começa a fazer estripulias. Aquela pessoa que você imaginava, puxa, aquela pessoa é tão quietinha, de repente põe a mão na cabeça dela e começa. Aí já vem 15 obreiras em cima, e já vem obreira, e as velhinhas voam, né? Tem que segurar e tal. É porque assim, esquentou o ambiente, o diabo tem que sair, e quando ele sai, ele tenta deixar a sua marca, ele tenta criar confusão na hora da saída. É por isso que é importante você ajudar a aquecer o ambiente espiritualmente, porque a serpente não gosta de ambiente onde o ambiente está aquecido pela presença de Deus. Pessoas que trabalham para manter a fogueira acesa, são pessoas, meus irmãos, que vão ver o inimigo se manifestar de uma forma ridícula, às vezes, perto delas. Eu conheci um irmão, esse irmão era um irmão muito abençoado, é um irmão muito abençoado, e esse irmão era de oração, é de oração, é um irmão muito, muito querido, muito abençoado, e esse irmão um dia, vejam vocês como o inimigo não gosta de calor. Esse irmão era tão abençoado que até de chama já chamavam ele. Eu chamo ele de chama, tocha, porque era um irmão abençoado. E era um irmão que... E um dia ele estava comentando que ele entrou no metrô. E quando ele entrou no metrô, ele sentou de frente a um grupo de jovens. Os 4, não eram muitos. Quando ele entrou no metrô, ele não tinha muita experiência. Ele entrou no metrô e um dos jovens olhou para ele. E ele podia ter ficado quietinho no canto dele lá, mas ele olhou para o jovem também. Quando ele olhou para o jovem, aquele jovem que estava congelado pelas forças da serpente, aquele jovem, ou seja, o que habitava naquele jovem, o que possuía aquele jovem, o espírito maligno, uma serpente que habitava no corpo daquele jovem, não gostou do calor, só através do olhar desse homem. Quando ele olhou, ele disse, mas de repente, o rapaz olhou para mim e começou a entortar a boca, e ele disse, eu tinha certeza que ele estava endemoniado,
E começou a entortar a boca e começou a... Ele falou: meu Deus, no metrô, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Não foi a única vez. Uma vez a nossa banda estava num culto aqui no interior, pro lado aqui de Bragança Paulista, não sei, parado num posto policial, e tinha uma jovem que parecia que tinha algum problema, e os policiais acabaram entrando no acordo, e eles falaram: nós vamos orar pela jovem. Então, até admirei, né, porque às vezes jovens não gostam muito de se expor, tipo, ó, sou crente em Jesus Cristo e expulso demônio, né? Eles sempre gostam de falar que são da ala light, eu não sei porquê. Eu sou fanático por Jesus, né? Não sei, mas graças a Deus, e de repente, meus irmãos, o que parecia ser, não era. Começo a repreender o demônio do corpo da moça, e a moça começa, é o calor, é a presença de Deus. O diabo não gosta de igreja fervorosa, o diabo não gosta de crente fervoroso, o diabo não gosta do calor do Espírito Santo. É por isso que nós todos temos que nos unir para manter essa igreja como trabalhadores de Deus, essa igreja aquecida na chama de Deus, e os demônios vão ter que sair, e quando os demônios saírem, lares serão libertos, pessoas serão abençoadas, almas haverão de se converter, desviados vão voltar para Jesus, porque vai-se o diabo, vem a bênção de Deus na vida das pessoas. Um outro aspecto interessante, trabalhando, a serpente, então, ela não gosta do calor. Eu estou no versículo, deixa eu pegar o óculos, eu estou no versículo 3, esse versículo 3 é muito bom, todos os versículos são bons, mas esse aqui é muito bom. Então Paulo estava lá, põe fogo, estava lá, traz o gravetinho, e a serpente, não é bom, não gosta de calor, ia saindo, mas antes de sair, o que ela fez? Ela deu uma picadinha, mas aquelas picadinhas de ficar pendurada na mão, eu teria dado cada grito que os irmãos não querem imaginar. Uma cobra ficar pendurada na minha mão, está brincando. No tempo que a gente gostava de pescar, já tinha medo até de minhocuçu, quanto mais de cobra, não é verdade? Mordeu a mão do apóstolo São Paulo, meus irmãos, do apóstolo Paulo. Por que será que essa cobra mordeu a mão dele? É claro que existem muitas respostas. Eu creio que cada um tem uma resposta que pode perfeitamente se encaixar dentro daquilo que a gente propõe, não é? Sem dúvida alguma. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que essa serpente, ela mordeu a mão de Paulo, porque Paulo estava lá. Era uma pessoa que acendia fogueira. Você que está aí tranquilo, sou muito abençoado, Satanás da minha vida não tem vez, Satanás não mexe comigo. Claro que não. Você não pega graveto, não vai mexer com você, por quê? Ele está deixando você quietinho, cozinhando você no fogo brando. Mas quem põe a mão na massa para trabalhar, meus irmãos, pode ter certeza que a serpente vai morder. A serpente vai picar. Alguns ela vai picar e se esconder, alguns ela vai picar e ficar pendurada na mão. Mas quando isso acontecer, glorifica a Deus, porque você está cutucando a serpente com vara curta, ou seja, com graveto curto, né? Pode ficar sossegado. Se a serpente, ou seja, se o diabo atacar você, é porque você está incomodando ele. A serpente nunca vai incomodar pessoas que não querem manter a fogueira acesa, não é? Havia ali uma multidãozinha, eu diria assim. Ali haviam mais de 300 pessoas contando com os nativos dali. Mas a serpente mordeu o homem de Deus. Quando a gente vê uma pessoa que de repente está vivendo sob ataque de Satanás, ao invés de a gente falar, eu sabia que tinha alguma coisa escondida na vida daquela pessoa. Vamos concluir diferente. Vamos concluir assim, tipo, o irmão saiu da geladeira e está entrando na fogueira. Porque enquanto nós estivermos sossegados, acomodados, não vai acontecer nada. Tem um hino, meus irmãos, eu não sei se é da harpa ou do cantor cristão, cantava na igrejinha lá também, né? Lá cantava bem,
O crente fiel não passa. Aqui a gente canta: o crente fiel não passa sem luta um momento sequer. O mar se revolta, o crente está sempre no meio da maré. Santa verdade. Santa verdade. Pessoas, meus irmãos, que são graveteiras, pessoas que são colocadores de fogo dentro da congregação, essas pessoas vão estar sempre sendo atacadas, picadas, caluniadas. Essas pessoas vão estar sempre, eu diria, estar no meio, na boca do povo por uma razão ou por outra. Mas a verdade é que o diabo sempre vai atacar quem está pisando na cabeça dele, em nome de Jesus. Quem está colocando fogo de modo a tirá-lo da zona do conforto, a tirá-lo dos cantos, recantos, tirá-lo dos buracos que estão fazendo trazer friagem para dentro de igrejas ou congregações. Se você não se esforça para manter o fogo aceso, o diabo vai deixar você lá. E você vai ficar tipo assim: sou abençoado mesmo, hein? Não sei, esses irmãos ficam falando que passa tanta luta, esses irmãos ficam falando que ficam caluniando eles, esses irmãos ficam... Comigo não acontece nada, o Deus que eu sirvo é muito grande. Mas que você está frio, tá? De repente você é servo de Deus mesmo, claro que sim. De repente, mas falta a você a atitude que venha incomodar o adversário. Falta a você a atitude que tire você da indiferença. Nós, como crentes, não podemos ficar seja lá o que Deus quiser. Como assim? Nós temos, meus irmãos, que colocar, como diziam os antigos, a mão na massa, fazer alguma coisa. Nós temos que nos dispor à obra de Deus. O diabo tem que olhar para nós e ficar com raiva da gente pelo trabalho que a gente está fazendo. Agora, as picadas das cobras, serpentes, deixa para lá. É porque você está trabalhando, é porque você está ajudando a obra de Deus, é porque você está mandando lenha na fogueira. É por isso que você está sendo às vezes mordido, picado. É por isso que tem cobra pendurada na sua mão. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. A cobra não mordeu no nariz de Paulo. A cobra não mordeu no dedão do pé de Paulo, porque normalmente cobras mordem do joelho para baixo. Normalmente, não sempre, claro. Logo na mão. Se fosse na minha mão, como eu disse, eu dava os meus gritinhos, claro. Mas eu ia ser tão rápido, que certamente era a cobra tentar ficar pendurada, eu já estava dando-lhe uma cacetada na cabeça. Não é? Porque, meus irmãos, a mão é a parte que eu acho que a coisa que nós mais temos a destreza de fazer ela funcionar com rapidez. Vapt para o fogo, vapt, e assim por diante. Todo tipo de serpente que tentar morder você, Deus vai colocar na tua mão. Seja a serpente sem perna, de duas pernas, ou seja a serpente em forma de principado e potestade, ou usados apenas, Deus vai colocar na sua mão. Se você é fiel, cedo ou tarde, Deus vai colocar na sua mão, para você pegar e tacar a bicha no fogo. Se você é fiel a Deus, não tenha medo, não tenha medo. Ninguém, meus irmãos, jamais vai atacar quem não faz nada. Se você não faz nada, eu posso falar assim, pessoas assim, eu posso falar assim, inúteis que as pessoas falam assim, tipo, posso falar isso espiritualmente falando. Se você tem sido inútil espiritualmente, não é porque Deus inutilizou você, não. Deus quer que você haja. Você foi chamado para agir. Se você não está fazendo nada, se a cobra não está se incomodando com você, se o diabo não dá nem bola para você, meu Deus, se Satanás não dá bola para mim, se Satanás não tentar lançar doença, não tentar lançar tanta coisa ruim contra mim, eu até me sinto, não é possível. Aí sim que eu me sinto que realmente não, estou inútil, ou tem alguma coisa errada na minha vida. Dizem que ninguém chuta um cachorro morto. Pitbull ninguém chuta nem vivo, quanto mais morto, né? Mas é no tipo assim, ninguém ataca quem não está trabalhando.
Ah, é porque a crítica, irmãos, ninguém critica quem não está fazendo nada. Se você está sendo criticado, se você está sendo atacado, se você está sendo, eu diria, caluniado, ou se você está simplesmente para a alegria e deleite de pessoas que não têm o que fazer, de repente, sendo, eu diria, vítima disso, é porque você está aparecendo e fazendo alguma coisa, Deus está se agradando, a serpente está se sentindo queimada, e sabe que não vai ficar mais lá, sabe que vai ser desentocada, mas Deus vai estar contigo. Deixa a serpente morder, deixa a serpente picar, deixa a serpente ficar pendurada. Deus está no controle. Cada vez que você fizer alguma coisa, você vai encontrar resistência do adversário. Você vai encontrar pessoas que vão tentar colocar uma nuvem negativa sobre você. Se você olhar para as pessoas, você vai se acomodar. Talvez você não vai ter o balde, mas você também não vai ter o graveto. Você vai ficar no pior estado que existe, o estado da indiferença. Cada vez que você pensar, eu acho que eu vou ter que falar com o pastor, porque estão falando de mim, você está fazendo alguma coisa. Se for uma coisa certa, não vai falar com o pastor não, continue. Se for uma coisa errada, aí se conserte. Mas dentro daquilo que eu estou falando, dentro da linha do raciocínio de manter a chama de Deus acesa dentro da igreja, para nós nos mantermos aquecidos pelo calor da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Deixa a crítica vir, deixa a crítica acontecer, deixa falar mal de você, o importante é que falem de você, não é verdade? Mas não pare de fazer para a glória de Deus o que de bom você está fazendo, porque haverá recompensa. Não só a recompensa, como haverá também o resultado. Satanás vai ter que sair, Deus vai te abençoar, almas vão se converter, e Deus vai acrescentar ao galardão que você receberá no dia do julgamento do tribunal de Cristo. Agora, meus irmãos, espiritualmente falando, por que a serpente ela pica? Espiritualmente falando, por que o diabo tenta te dar uma mordida, através de uma crítica, através de uma pessoa que vem para te desanimar, enfim, por quê? Porque ele não quer que você continue fazendo o que você está fazendo. Se você parar, então o diabo terá vencido. Se você prosseguir, então o diabo terá sido derrotado. Paulo, meus irmãos, levou a mordida da serpente, diz a Bíblia. Eu não sei porque eu tenho uma sensação. Arranja uma serpente para mim aí, aqui, mais parecido com a serpente. Eu tenho uma sensação que Paulo estava tão tranquilo, e ele está lá. Vou aqui, tentar sintetizar para vocês em forma de jogral, é um teatrinho. Eu sinto que Paulo tinha essa tranquilidade. Eu sinto que não houve desespero nenhum. Paulo nem tocou no assunto. Tinha um amigo meu, meus irmãos, que ele tinha, o apelido dele ele chamava Carlos, nós chamávamos de Carlos Olhão, porque ele tinha um olho que parecia um ovo, desse tamanho. E um dia nós estávamos caçando codorna, moleque, né? Codorna, rolinha, essas coisas, e num matozinho baixinho. De repente, eu não sei se um espeto entrou no pé dele, com duas pontinhas, e parecia que uma cobra tinha picado ele. E eu tive a experiência de ver uma pessoa em desespero, achando que havia sido picado por uma cobra. Ele levantou o braço, jogou os estilingues para cima e saiu gritando: socorro, socorro, eu fui picado por uma cobra. Ai, uma cobra, meu Deus, uma cobra, e agora, e agora? Gozado, eu não vejo o Paulo gritando: socorro, gente, uma cobra, aqui, ó. Eu não vejo isso. Eu vejo aqui, ele nem tocou no assunto.
continuou fazendo o que estava fazendo. Que coisa maravilhosa. Mordeu a mão. Os bárbaros, normalmente pessoas assim, são pessoas que conhecem coisas do campo, conhecem a natureza das víboras, e esses homens, embora eu creio que não tivessem a cultura como desses próprios prisioneiros e esses romanos que aqui estavam, eu entendo que eles entendiam pelo menos de cobra, né? A víbora pendurada na mão, e Paulo lá, não é que é cascavel isso aqui? Não deve ser jararaca, sei lá, jararaca, não sei. Não. E os bárbaros, vai morrer. Quem vai apostar a apostinha, vai morrer. Não, tranquilamente, meus irmãos, eu creio que ele foi lá, sacudiu no fogo, e os bárbaros ficou lá. Não tinha relógio, claro, mas eu vou fazer como que se tivesse. Quantos minutos você dá aí, Abraão? 5 minutos aí. E está lá. Paulo continuou tranquilamente. Interessante que a Bíblia fala, meus irmãos, que esperavam que ele morresse. Mas ele foi em nome de Jesus. Tinha um monte de gente com diarreia na ilha. Com diarreia, hein? A Bíblia fala desinteria, né? Mas diarreia da brava. E foi lá, nada de chá de losna, nada. Foi lá, em nome de Jesus, saiu curando gente com diarreia ainda. Acho que estava com diarreia com medo da cobra, né? E Paulo tranquilamente sacudiu a víbora no fogo e não aconteceu nada. Meus irmãos, a picada da serpente não impediu que Paulo continuasse a trabalhar para manter a fogueira acesa. Não impediu. Pelo contrário, a picada da serpente serviu de testemunho, e as pessoas mudaram de ideia. Primeiramente, levou a mordida da cobra, homicida. Matou alguém. Esse aí matou alguém, pode ter certeza. Matou, assassino, homicida, matou alguém. Não aconteceu nada. Deve ser um Deus. Quando você não para, porque a cobra veio e picou a sua mão, ou seja, quando o diabo tenta impedir, quando de repente você se sente tão fustigado, você se sente tão atacado, tão criticado, e você não para, as pessoas mudam de ideia a seu respeito. E quando mudam de ideia a seu respeito, não é a questão mudar de ideia, é a respeito do Deus que você serve. As mesmas pessoas que diziam, esse aí é perigoso, as mesmas pessoas que diziam, aquele ali é pecador, aquele ali é homicida, aquele lá não é homem de Deus não. Quando você permanece firme, essas mesmas pessoas vão se levantar, mudando de ideia, e vão dizer, é homem de Deus, o Deus que ele serve é o Deus verdadeiro, o Deus que ele serve é o Deus de verdade, é um Deus que é poderoso para livrar, para guardar, que é o Deus que permite pegar na serpente, ser picado por serpente, enfim, e dano algum acontece. Então as pessoas glorificam o Deus que você serve. Você glorifica a Deus com o testemunho que as pessoas vão ver que aconteceu por sua causa, por seu intermédio. Essa é a primeira parte, meus irmãos, da mensagem. Não parem. Nós precisamos nesse ano de 2012 de pessoas assim. Já sofreu bastante na vida, passou dificuldades bastante na vida. Agora é a hora da colheita, agora é a hora de você entender que o seu tempo de prova passou. É hora de você entender que Deus vai te levantar e vai te usar, você vai ser uma bênção. É hora de você entender que você agora é o graveteiro, deixa o balde para lá, chuta esse, é como se fala no português, chuta o balde, meu irmão, mas de uma forma diferente, chuta o balde para longe de você. Esse balde está cheio de gelo, não presta não. Pega o graveto e taca na fogueira, ajuda a sua igreja a viver no calor da comunhão com Deus e com os irmãos, e Deus vai te recompensar na sua igreja. Você que está me ouvindo aí no interior, nós temos 12 membros aqui, meu irmão, que faz, ganha mais 12, ganha mais 20, vai lá, põe a mão na massa, faça acender a fogueira da presença de Deus, e você vai ver o resultado na sua igreja, você vai ver o resultado na sua vida, você vai ver o resultado na sua família. Mas é isso, meus irmãos, é isso. Tem hora que parece que só a gente que está trabalhando. Acontece. Terminou a festa agora, eu estava reclamando com a minha esposa, que eu reclamo. Reclamando assim, não tipo chorando as pitangas, né? Terminou a festa do dia 1º, nós começamos a trabalhar aqui quinta-feira. Então os irmãos vêm no culto, está tudo bonitinho, mas às vezes não sabe o trabalho que dá para organizar. Pastor Humberto também trabalhou lá no Bolsão, não foi brincadeira, trabalhou aqui. Um dia eu saí de madrugada aqui, o pastor Humberto estava na porta aqui também. E nós ficamos, e monta som, e arruma restaurante, e arruma isso. Terminou a festa domingo, meus irmãos.
11 e pouco da noite, a gente estava aqui, juntamente com alguns irmãos colaboradores, muito trabalhadores, para a glória de Deus. 11 e pouco da noite, quando chega a irmã e fala: irmão, e a cantina, como é que fica? A gente fala: meu Deus, a gente fala, né? Só eu trabalho nessa igreja, porque de repente a gente acha que é só a gente que trabalha mesmo. Só eu que trabalho aqui, olha só, separando, tinha uns lanchezinhos lá, era banana, era maçã, e separa a banana para um lado, e separa a maçã para o outro, e separa o sanduíche do outro lado, e coisa estragada vai para o lixo, enfim, e fica, só eu, todo mundo já foi embora, e a gente começa, mas de repente a gente se lembra: não, é que eu sou um graveteiro, e tudo quanto for necessário fazer na obra de Deus, eu vou fazer. Eu não vou mais terminar um culto. Olha, meus irmãos, a minha esposa estava falando que no dia da passeata, da nossa marcha, eu já falei para os irmãos que eu caí da escada, né? Eu não estava podendo andar. Mas o que eu fiz? Eu subi lá no heliponto, fiquei lá, peguei o guarda-chuva dos irmãos do estúdio, ficava um pouco no estúdio, subia lá em cima do heliponto, descia, subia, descia. Não sei se saiu tudo no ar ou saiu alguma coisa, porque estava por telefone celular e tal. Mas eu achei impressionante o que a minha esposa falou. Eu perguntei para ela: o que mais você sentiu que foi tocante nessa marcha? E minha esposa disse: o que eu achei mais tocante, o que me arrancou lágrimas, foi um senhor que teve um derrame. E esse senhor, amparado pelo pai, mais velhinho que ele ainda, esse senhor mal tinha movimento, mas estava com a bandeirinha gritando: só o Senhor é Deus, assim, ó. E o pai dele, mais velhinho que ele, puxando ele, aquela chuva, e o irmãozinho estava lá com o gravetinho na mão, ó. Os irmãos vão me perdoar, muita gente aqui vai ter muita coisa a acertar com Deus. Os irmãos vão me perdoar. Irmão, tinha um almoço com a minha família. Aquele irmãozinho também tem família. Os irmãos que estavam aqui também têm família. Quando você cuida da família de Deus, Deus cuida da sua. Quando você negligencia, tanta gente com saúde, tenham vergonha disso. Se envergonhem disso, em nome de Jesus. Se você tiver vergonha disso que eu estou falando aqui, é sinal que você tem uma centelha do Espírito de Deus na sua vida. Se você não se envergonhar disso, você está muito longe de qualquer contato com Deus. O irmãozinho estava, após ter sofrido um derrame, com a bandeirinha, e algumas pessoas fazendo gozações, pessoas da igreja. Você viu lá com a gozação. Vocês acham que Deus é cego, não é verdade? Não é a questão da igreja Deus é amor, meus irmãos. A questão aqui é o que Deus fez por intermédio da igreja. É evidente, nós passamos com os irmãos, o grito era: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E as pessoas que fizeram as suas zombarias, é Twitter, né? Até no Twitter. Vocês acham que Deus não tem memória, não é? Vocês acham que Deus está cego. Eu continuo crendo nessa palavra, meus irmãos. No dia que eu deixar de crer nessa palavra aqui, ó, realmente é o dia que eu morri. Eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu creio no perdão, mas eu creio na consequência dos erros premeditados. Eu creio na consequência daqueles que fustigam o povo de Deus, que sai na rua gritando: só o Senhor é Deus. Alguns que nem crentes são, passando pelas ruas, saudavam a marcha. Alguns não eram crentes, não sabiam como fazer para, participar. Alguns soltavam: oi, irmão, aleluia, irmão, da igreja de Deus Amor, todo mundo conhece, está lá. E muitos crentes em casa: não, que eu tenho que comer o peru. Tem 300 e tantos dias para comer peru. É que eu tenho que fazer o churrasco. Pode fazer, não é pecado fazer churrasco. Não estou dizendo que você até pecou não participando da marcha, mas eu me senti mal porque eu estava com o meu pé machucado. Eu não fui na marcha. Quando a Débora me falou isso, meu coração queimou. Muito embora tenham pedido para que eu ficasse aqui fazendo cobertura, mas o meu coração queimou e eu fiquei com vergonha.
porque o grito era só o Senhor é Deus. O grito era 50 anos de vidas salvas. São milhões de vidas que passaram por aqui e foram salvas. São milhões de pessoas que passaram por aqui e foram curadas. São milhões de almas que aceitaram Jesus aqui. Talvez não tenham permanecido aqui, foram para outra igreja, mas o que importa é que o nome está no livro da vida. O que importa é que conheceram Deus aqui, foram curadas aqui. O que conta é ganharmos a alma, é falarmos do amor de Deus, é pronunciarmos a salvação e exterminarmos a maldição, orando e pedindo a Deus para abençoar o povo. Põe graveto na fogueira em nome de Jesus Cristo. Seja um crente agregador e seja abençoado, e Deus será contigo. Ah, mas vão criticar, mas vão falar. Deixa, porque quem faz a diferença aparece. E tem gente que não gosta que você apareça. Apareça sim, porque Deus vai te usar. Porque Deus vai te levantar como um crente tocha viva sim. E Deus vai acrescentar ao seu galardão no dia em que Ele entregar os galardões. Vai acrescentar a sua vida. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito amáveis ouvindo a palavra de Deus. E tenho certeza que Deus haverá de recompensar vocês. Tenho certeza que vocês não vão sobrecarregar a diretoria da igreja. Tenho certeza que vocês não vão sobrecarregar o irmão Lorival de Almeida. Vocês sabem que já estou com 25 anos em cada perna, o que faz 50. E você, tenho certeza absoluta que todos vocês entenderam que a igreja somos nós. E todos nós somos beneficiados com a presença do calor do Espírito de Deus em nosso meio. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus continue guardando. Que vocês tenham um ano abençoado, um ano tremendo. E que ao final desse ano, você é crente graveteiro, que você tenha o testemunho para contar. E que na nossa marcha do mês de junho, que você esteja lá com a sua bandeira gritando: só o Senhor é Deus. Coloquem-se de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. As pessoas que estão em nosso meio, que estão desviadas dos caminhos do Senhor, não dá, desviado não dá. Nós estamos adentrando ao desconhecido. Levanta sua mão para reconciliar-se com Deus agora. Não demora não, agora. Levanta sua mão agora mesmo. Em nome de Jesus, levanta sua mão para reconciliar-se com Deus. Teu irmãozinho ali, quem mais? Levanta sua mão, Deus. Outro irmãozinho ali também, passe o bem-vindo à vida. Levanta sua mão, Deus está te chamando nesta noite. Deus está chamando você. Deus não quer que você viva nesse sistema tão frio, esse ambiente tão frio. Tem mais alguém? Você ouvinte que está ouvindo em casa, eu faço um apelo simples, porque eu não gosto que pessoas sejam tomadas às vezes por emoções e tomem decisões das quais se arrependerão amanhã. Você que está ouvindo, reconcilia-te agora. Vocês que estão aqui que ainda não entregaram as suas vidas para Deus, com Deus tudo é mais fácil, meus irmãos. Com Deus não há o que temer. Nós precisamos de Deus nesse ano e em todos os anos da nossa vida. Querem aceitar Jesus como Salvador? Dê um sinal com a sua mão assim, olha. Só dá um sinal com a sua mão, os irmãos vão aí onde você está. Quer aceitar Jesus? Quer dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha viver na minha vida da agora para frente, porque eu estou sozinho não dá mais. Se você quer, dê um sinal com a sua mão, por favor, vamos identificá-lo. Tem ali um rapaz ali, mais alguma pessoa, se tiver. Só dá um sinal com a sua mão, nada mais. Toma uma decisão. Na vida as decisões são muitas, mas para a eternidade é sim para Deus ou não para Deus. E isso deve ser feito agora, porque o amanhã não nos pertence. Se tem mais alguém, dá um sinal com a mão. Você ouvinte que está ouvindo em casa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, receba essas pessoas, purificando-as, ajudando-as. O Senhor é quem vê o coração lá no fundo. Se esses corações estão sendo sinceros, eu sei que o Senhor está entrando neles, e sei que o Senhor está escrevendo o nome deles no livro da vida. Perdoe os pecados dessas pessoas, meu Pai. Arranca as páginas do passado dessas vidas e dê a essas pessoas uma nova vida, uma nova esperança, Senhor. Eu creio.
Eu creio, Senhor meu Deus, que essas pessoas, se honestamente estão voltando, ouvindo para o Senhor haverá de guardá-las, o Senhor haverá de estar com elas, o Senhor haverá de protegê-las, o Senhor haverá, Senhor meu Deus, de fazer tudo quanto for necessário dessas vidas e preservá-las para o dia da grande chamada, quer seja no arrebatamento da sua igreja ou no dia da morte física. Senhor meu Deus, receba essas vidas que o Senhor recebe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podem bater as palmas para Jesus, meus irmãos, batam as palmas para Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Coloque os seus a sua cabeça para Deus te abençoar. Vamos repreender todo o mal, vamos repreender toda a enfermidade, vamos repreender todas as obras malignas, vamos repreender todo o mal que oprime o seu corpo, a sua vida. O nosso Deus está aqui, Ele é poderoso para curar você. Entre em comunhão com Deus, faça o calor de Deus ser, eu diria, transmitido pela sua vida espiritual abundante. Glorifica Deus, glorifica Deus, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, aleluias. Se tu, minha alma, Deus suplica, ó Deus, nós esperamos do Senhor, nós esperamos do seu poder, glorifica o nome do Senhor. Se tu